sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Essa é uma reunião em nome de Jesus. Sabe o que acontece numa reunião em nome de Jesus? Sabe o que acontece, dentre outras coisas, o que acontece numa reunião em nome de Jesus? Qualquer reunião que seja verdadeiramente em nome de Jesus, ela se transforma no evento mais importante que está acontecendo na face da terra. Esse evento que estamos agora é mais importante do que qualquer outra coisa que esteja acontecendo no planeta. Porque o Rei do Universo, o Rei dos Reis, o Rei imortal, o Senhor dos Senhores, está bem aqui conosco. Não há nada acontecendo na terra de maior importância do que o que nós estamos vivendo agora, nesse momento. Jesus está aqui. E na presença do Senhor Jesus, nós vamos salmodiar, como a palavra ordena, salmodiai a Deus. Cantai salmos, falai entre vós com salmos. Nós vamos louvar ao Senhor com os primeiros 8 versículos do Salmo 119. Então, Salmo 119, versículos de 1 a 8, será o nosso louvor ao Senhor nessa manhã, essa manhã preciosa de ceia, que o Senhor preparou para nós. E a ceia é apenas representada por esses elementos. A ceia de verdade é essa que nós recebemos agora, a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E toda a palavra que Deus queria falar aos homens já procedeu da sua boca. Ele já falou aqui, de Gênesis a Apocalipse, se chama Sagrada Escritura, porque está aqui, na Bíblia Sagrada, tudo o que Deus queria comunicar aos homens. Em toda a história da humanidade, Deus não vai falar mais nada. Para os homens aqui nessa terra, Deus não vai falar mais nada. E se aparecer alguém dizendo que Deus falou mais alguma coisa, é mentira. E seja anátema. Deus é fiel ao que Ele mesmo mandou, ordenou e inspirou que fosse escrito. E ninguém pode acrescentar mais nada. Nem o próprio Deus acrescenta mais nada. Deus tem muito ainda a falar com seus filhos e suas filhas, mas Ele vai fazer isso quando estivermos com Ele lá na glória eterna. Aqui, o que Ele tinha para revelar na terra, Ele já revelou. E o que nós devemos fazer, como homens e mulheres de Deus, o que está escrito no Salmo de número 1, versículo 2. Meditar nessa palavra que já foi revelada de dia e de noite. Tem muita gente por aí, inclusive muitos evangélicos ainda, que ficam esperando novas revelações. Não tem novas revelações. A boa nova, 2 palavrinhas em português, que em grego é uma só palavra, euangelion, evangelho, é toda a palavra de Deus que já foi revelada. Deus mesmo não vai revelar mais palavra nenhuma aqui na terra. Porque o que Ele revelou aqui na Bíblia Sagrada é suficiente
para a nossa salvação, para a nossa santificação. Então, a forma de contemplarmos a face do Senhor, a forma de nós percorrermos a carreira de santificação que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós olhamos para Jesus como? Meditando na palavra, porque Ele é a palavra. Ele é o verbo de Deus. Portanto, vamos tomar hoje desta palavra esses 8 versículos em forma de leitura, de salmodiar ao nosso Deus. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aqueles que puderem ficar de pé, leiam comigo de pé. Quem não puder pode ficar sentado. Vamos juntos então salmodiar. Salmo 119, de 1 a 8. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Aleluia. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. O caminho e caminhos é o título da nossa mensagem de hoje, no versículo que nós vamos meditar. Então repita: caminho e caminhos. Durante o decorrer dos 176 versículos deste salmo, e não só desse salmo, mas por toda a Bíblia, você vai encontrar essa palavra assim, tanto no singular como no plural. Quando essa palavra caminho está no singular, se refere a toda a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é o caminho. Porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. E Ele declarou em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você lê na Bíblia caminho no singular, está se referindo, portanto, de forma generalizada a toda a palavra de Deus, que é a própria pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Mas também neste salmo e por toda a Bíblia aparece caminhos, os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor, os caminhos de Deus. Quando a palavra caminhos aparece no plural, que vai ser o caso do versículo que vamos ver hoje, se refere à pluralidade das doutrinas bíblicas, que todas elas são sãs doutrinas de Deus para a vida de todos os seus filhos. O conjunto de todas essas doutrinas, que são chamadas então de caminhos, os caminhos, o conjunto de todos esses caminhos, de todas essas doutrinas, é o caminho, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é composta não de uma única doutrina, ela é composta de uma pluralidade de doutrinas, uma pluralidade de ensinamentos que Deus teve o trabalho
de revelar e fazer colocar por escrito durante milênios e em épocas retrógradas, épocas antigas, épocas em que a imprensa era difícil, a escrita era difícil, a literatura era difícil, era muito difícil. Escrever era uma arte muito difícil, era um trabalho que exigia profissionais do ramo. Um dos nomes dessa profissão era os amanuenses. Os amanuenses eram os escritores da Bíblia. Nem sempre os autores aqui eram os que escreviam, não, eles tinham que pagar escritores profissionais, e eles ditavam para que esses escritores fossem escrevendo durante a passagem de milênios, de gerações, seguindo aí o desenvolvimento da escrita, escritas cuneiformes, escritas de várias maneiras. E também, toda vez que um texto era escrito, ele já entrava nos efeitos intempérios, nos efeitos da passagem do tempo, e ia se envelhecendo. Não existiam máquinas de xerox, de fotocopiadoras. Não existia nada disso. Para que os textos não fossem perdidos com o tempo, eles tinham que ser copiados. Cópias eram feitas, que era o mesmo trabalho de novo, fazer o mesmo trabalho de novo, para que o texto estivesse num material mais sólido do que aquele primeiro, que já foi se desgastando com o tempo. As pessoas que copiavam se chamavam, os profissionais que copiavam se chamavam copistas. Os copistas iam copiando de tempos em tempos o que foi escrito, para que aqueles pergaminhos que foram escritos, aqueles tabletes que foram escritos, não fossem se perdendo com o tempo. Então aquilo que se apodrecia com o tempo, tinha um texto novo, copiado, escrito. Olha que trabalho. E foi durante milênios que essa escritura foi revelada para chegar até nós. E para que Deus se deu a todo esse trabalho? Porque é vontade de Deus. Você aprendeu com Jesus a orar ao Pai: seja feita a tua vontade? Então diga: Pai, seja feita a tua vontade. Um dos elementos que compõem a vontade de Deus é da vontade de Deus que cada um dos seus filhos, cada uma de suas filhas, conheça muito bem cada uma das doutrinas que Ele revelou e quis colocar por escrito na Bíblia Sagrada. Por isso, crentes que negligenciam a palavra de Deus, que não têm nela o seu prazer, que não têm nela o seu interesse, e por isso nem leem e muito menos meditam, porque meditar é algo muito além de ler, mas nem leem e nem meditam, são pessoas que estão com essa atitude desprezando o que Deus revelou com tanto trabalho e fez chegar até nós, para que nós conheçamos, entendamos e vivamos. Esses crentes vão para o inferno, porque o que leva para o céu é o caminho, é a palavra de Deus, e ninguém sem essa palavra chega ao Pai, chega ao céu. Satanás, além de todas as dificuldades naturais, Satanás e os demônios trabalharam contra os autores, contra os amanuenses, contra os copistas, trabalharam para tentar impedir que essa palavra chegasse em nossas mãos.
Só que era Deus quem estava agindo nisso. E Deus mesmo diz nessa palavra: agindo eu, quem impedirá? Deus trabalhou contra todos os reveses de Satanás, e Satanás não conseguiu impedir que essa palavra chegasse até aqui. Porque uma das obras que Satanás faz para dominar sobre as pessoas é impedir o acesso delas à palavra de Deus. E é por isso que pessoas que se dizem crentes e manifestam desprezo à palavra de Deus, o diabo está agindo na vida dessas pessoas, e não o Espírito de Deus. Porque a ação do Espírito de Deus faz aquilo que Jesus declarou que o Espírito Santo iria fazer. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Ou seja, a toda a palavra. Muita gente que em nome do Espírito Santo renega a palavra de Deus, querendo dizer que a palavra mata, o Espírito vivifica, estão pecando contra o Espírito Santo de Deus, e isso é pecado sem perdão, já que o principal ministério do Espírito Santo é nos guiar a toda a palavra, a toda a verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, essa palavra de Deus, que é o caminho de Deus, ela é composta de uma pluralidade de doutrinas, e essa pluralidade de doutrinas é denominada caminhos. Os caminhos do Senhor, os caminhos de Deus, as coisas que Deus quer que os seus filhos saibam muito bem, e que levam o nome de caminhos, porque é nessa palavra que nós devemos caminhar, que nós devemos nos conduzir, que nós devemos andar. Por isso leva o nome de caminhos. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. O versículo que nós vamos ver hoje é o versículo de número 3, cujo título que eu dei para ele foi esse aqui: Caminhos, Doutrinas Bíblicas. Repitam. O que são caminhos no plural? São as várias doutrinas bíblicas aqui na palavra de Deus. Nós lemos na nossa tradução em português este versículo, como está aqui literalmente no slide também, né? Só que eu acrescentei a introdução dos versículos 1 e 2, já que esse versículo 3 começa com reticências, começaria com reticências, começa com não. Então você pega o cabeçalho dos versículos 1 e 2, e aí ficou assim, ó: bem-aventurados os que, aí entra no versículo 3, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Vamos repetir? Bem-aventurados os que não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Eu sublinhei a palavra caminhos, porque aqui neste versículo, essa palavra é a palavra-chave que define a palavra de Deus como os caminhos do Senhor, referindo-se às muitas doutrinas bíblicas, doutrinas da palavra de Deus. Como eu estou trazendo para vocês o texto original em hebraico essa palavra foi escrita aí com essas letras que estão ali agora no slide: Af, Lofalu, Avelá, Bidrahaive, Halahu. Eu coloquei isso em letras portuguesas, em letras brasileiras, e ficou desse jeito ali, ó: Af, Lofalu, Avelá, Bidrahaive, Halahu. Consegue repetir? Afilofalu, Avelá, Biderahaive, Halahu. A tradução, então, literal, ficou da seguinte forma: esse versículo não tem nenhum problema de tradução. Tudo foi traduzido direitinho
Então, nós só vamos substituir o bem-aventurados pelo benditos. Benditos ou abençoados. Benditos os que não praticam iniquidade e andam em seus caminhos. Repetindo. Benditos os que não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Muito bem. Na língua hebraica, tem uma grande função, aquela conjunção aditiva E, a letrinha E, ela tem uma grande função. Ela é formada em hebraico, essa letra E, ela é formada em hebraico, engraçado, não com uma vogal, como é o nosso caso em português. Ela é formada em hebraico com uma consoante chamada Vav, que em português seria o nosso W. E ela tem vários significados, e na gramática hebraica é chamado de Vav conjuntivo, quando essa letra se transforma numa conjunção. E ali, benditos os que não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Em português, essa conjunção, muitas vezes, ela é uma conjunção aditiva. Então, seria assim, benditos os que não praticam a iniquidade e, além de não praticar a iniquidade, uma coisa a mais do que isso, andam nos seus caminhos. Mas em hebraico, esse E tem outras funções, além de ser uma conjunção aditiva. Ela é também uma conjunção causal, indicando uma causa de alguma coisa. Por que causa isso acontece? Então, é assim que esse versículo deve ser entendido. Benditos os que não praticam iniquidade, e esse I aí é por quê? Por que que eles não praticam iniquidade? A causa é a frase final. Porque eles andam nos caminhos do Senhor. Eles andam nos seus caminhos. Tá? Toda pessoa que não anda nos caminhos do Senhor, que não vive, não se comporta, não se conduz em conformidade com o que o Senhor determinou na sua palavra, tá? São praticantes de iniquidade. E Deus não chama de iniquidade apenas aquelas coisas que nós chamamos de iniquidade, tá? Que é pecados declarados. Não, iniquidade aqui é tudo que as pessoas fazem na sua vida normal e que pode não ser considerado pecado. Mas elas fazem tudo isso à revelia de Deus, à margem da palavra de Deus, sem levar em conta a Deus. Elas vivem do seu jeito. O ser humano que vive do seu jeito, olha como eu falei a palavra jeito aqui, tá vendo? A palavra jeito é a mesma palavra para caminho ou para caminhos. Em inglês é way, jeito, maneira. Não é? Você vai viver do seu jeito. Teve um cantor antigo norte-americano chamado Frank Sinatra, que fez uma música muito famosa chamada My Way, do meu jeito. E nessa música ele queria dizer: eu vivo do meu jeito. Eu vivo do meu jeito. Eu não sei se é verdade, mas na época que ele morreu, alguém reportou uma notícia que as últimas palavras dele antes de morrer foi assim: meu Deus, como eu perdi tempo na minha vida. Então, quem vive do seu jeito está perdendo tempo. Quem vive do seu jeito, não importa o que faça, tudo o que fizer, mesmo que pense que está fazendo coisas boas, tudo o que fazem é iniquidade aos olhos de Deus,
porque em tudo quanto fazem, não fazem levando em consideração a palavra de Deus. Por isso que aquele benditos que eu coloquei novamente como o cabeçalho aí deste versículo, porque ele é uma continuidade dos 2 versículos anteriores, está se referindo não a todo mundo na face da terra. Porque a mente decaída humana sempre quer impetrar salvação a pessoas que eles mesmos julgam como pessoas boas, pessoas que só fazem o bem, pessoas que só fazem coisas boas. É claro que elas têm salvação. Não, não tem não. A salvação não é para pessoas que fazem coisas boas ou más, porque coisas boas ou más que as pessoas fazem, todas elas diante de Deus são iniquidade, se essas pessoas não são de Deus e não fazem por causa da palavra de Deus, porque são movidos pela palavra de Deus, porque essa palavra de Deus está escrita na mente e na consciência deles. Por isso esses benditos que não praticam iniquidade, porque andam, se comportam, se conduzem nos caminhos do Senhor, ele está se referindo exclusivamente a aqueles poucos escolhidos que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos em amor. Entenderam? Então, Deus não anda por aí salvando pessoas porque elas fazem o bem. Não, isso é uma ideia errada. Deus salva as pessoas porque elas se transformam numa encarnação viva da sua palavra, da palavra de Deus. Então, tem muitos paradigmas que o Espírito de Deus vem quebrando em nossa mente, em nosso entendimento, para entendermos a plenitude da palavra de Deus, a amplitude da palavra de Deus, o alcance da palavra de Deus, a profundidade da palavra de Deus. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele entrou lá no capítulo 11 em êxtase e disse: ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. É a palavra do Senhor. Por isso esses benditos são aqueles, exclusivamente aqueles chamados em 1 Pedro 2,9 de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus. Nós não fazemos o bem porque o bem é bem, porque o bem é bom. Nós fazemos o bem porque Deus está escrevendo a sua palavra em nós. Agora olha só, pessoas que podem fazer esse mesmo bem, mas de uma forma natural, não porque a palavra está escrita neles, mesmo fazendo esse bem para Deus, esse bem que elas estão fazendo também é uma prática da iniquidade. Porque o bem que elas estão fazendo não é porque Deus vive nelas, não é porque Jesus vive nelas, não é porque a palavra de Deus vive nelas, porque não vive. São pessoas que continuam sem Deus, sem Cristo, sem esperança, sem salvação. Então, o que Deus chama de iniquidade
é o contrário de equidade. Equidade é ter o mesmo nível, a igualdade com o pensamento de Deus, com a palavra de Deus, com a doutrina de Deus. As pessoas mais antigas da nossa congregação se lembram, há muitos anos atrás, quando numa congregação, foi a única vez que eu fiz isso, eu passei um filme. Chamado A Jornada. É um filme interessante, A Jornada. Acho que tem por aí em livrarias evangélicas, esse DVD ainda, não sei. Eu nunca vi se tem isso aí para baixar aí nas redes sociais. Deve ter algum lugar para baixar esse filme aí, A Jornada. Ele é muito interessante. Ele é uma ficção, né? Uma ficção dessas de viagem no tempo, em que um pastor antigo, um homem de Deus antigo, criou uma máquina do tempo para demonstrar como no futuro deles, o futuro deles é o nosso presente, como no futuro deles, a palavra de Deus ia ser deturpada, tirando Deus da questão e pegando da palavra só aquilo que fosse moralmente bom, moralmente bonito. É como se fosse transformar a palavra de Deus, transformar o evangelho apenas em um código moral bonito, de práticas bonitas. Essa aí é a moral daquele filme. Então, as pessoas, esse pastor viajou lá do passado para o futuro, e chegou no futuro e viu as pessoas fazendo o bem, e ele perguntou: por que você está fazendo esse bem? Eu estou fazendo esse bem porque é uma coisa boa de se fazer. Não, você não deve fazer esse bem porque é uma coisa boa de se fazer. Você tem que fazer esse bem porque Deus mandou fazer, na sua palavra. Você tem que fazer esse bem em nome de Jesus. Porque todo bem que você faz em seu próprio nome traz glória para você, e isso é vanglória, e isso é condenação para a sua vida. Mas quando o bem que você faz porque a palavra de Deus está escrita em você, e você faz esse bem em nome do Senhor, a glória é para Ele, diante dos homens. Está cheio de gente por aí se glorificando e sendo glorificados, porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez isso, porque fez aquilo. Para Deus, tudo isso é iniquidade. Olha o paradigma que Deus está quebrando hoje na nossa cabeça. Iniquidade não é só aqueles pecados cabeludos que nós chamamos de iniquidade. Para Deus, iniquidade é inclusive coisas boas que as pessoas fazem, mas não fazem em nome dEle, não fazem porque isso é palavra de Deus. O nome de Deus fica oculto, a palavra de Deus fica oculta. Está cheio de pessoas fazendo boas obras, mas nessas boas obras não tem salvação, nem para elas que fazem e nem para as pessoas que estão sendo beneficiadas por elas, porque não tem Jesus, porque não tem a palavra, e sem a palavra não há salvação. Pode fazer o bem que você imaginar, não há salvação. Esse bem também é iniquidade diante de Deus. Por isso, essa é a profundidade dessa palavra. Benditos, abençoados com salvação, são os que não praticam iniquidade. Por quê? Por que não praticam iniquidade? Porque eles andam, porque eles se conduzem na vida, eles se comportam na vida, eles agem, tudo que eles fazem é de acordo com os caminhos do Senhor, de acordo com as doutrinas do Senhor, e declaram que o que estão fazendo é em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo me lembrou de uma coisa que eu não tinha programado para falar para vocês, mas ele me lembrou de uma coisa aqui que aconteceu comigo anos atrás.
ali na Avenida Goiás. Uma época muito difícil na nossa vida, que a minha esposa estava muito doente, internada em Goiânia. E eu vim aqui pegar alguns documentos do plano de saúde, coisa assim. E uma caminhonete, uma C10, uma bem antiga, daquelas bem velhona, bateu com tudo atrás de mim. E eu não tinha como fugir, porque eu estava na Goiás, subindo a Goiás ali, depois da Brasil, vindo em direção ao centro. E o sinal abriu e fui seguindo a fila. Tinha fila de carro descendo e subindo. E eu vi pelo retrovisor que, né, o sinal parou lá em cima e eu tinha que parar atrás do carro que estava na minha frente. E atrás de mim eu vi no retrovisor essa C10 velhona, né? Ferro puro, e ela era azul celeste, a cor dela, né? E eu vi que o homem que estava dirigindo essa C10, né, bonezão na cabeça, ele estava olhando para uma mulher bonita que estava passando lá do outro lado. Olhando para a mulher e o carro vindo, ele não viu que o semáforo lá na frente fechou e que os carros não estavam indo, e vinha ele na velocidade na minha direção. Eu acendi o pisca-alerta, buzinei, coloquei a mão para fora, mas ele não viu nada porque ele estava olhando para a mulher lá fora. E aí ele acertou em cheio o meu carro por trás. Acertou em cheio o carro. Aí ficamos parados ali no trânsito até a polícia chegar. A polícia veio, aí tiramos os carros, aí foi fazer todo aquele processo lá da polícia, né? E depois do processo pronto, né? Eu falei para o homem assim, olha, eu falei para o homem que bateu em mim, falei assim, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu sou um filho de Deus. E como filho de Deus, por causa do meu Deus, eu vou perdoar você pelo que você fez. O senhor deve ser um homem casado e eu vi que o senhor bateu no meu carro porque o senhor estava olhando para outra mulher. Isso é adultério diante de Deus. E eu preguei para ele ali a palavra de Deus, ele abaixou a cabeça, ficou com muita vergonha. E eu perdoei a dívida dele. Perdoei tudo e assumi todo o problema com o meu carro, não quis que ele pagasse nada. Os policiais também, quando eu pregava para eles, os policiais assim, cabisbaixo, ouvindo todos eles ali a palavra de Deus. Eu poderia pegar o documento, levar no tribunal para ganhar os direitos, não fiz nada disso. E além dos gastos que eu estava tendo com a minha esposa no hospital, tive os gastos com o carro, tudo isso. Depois de entrar até em cheque especial para conseguir pagar todas as coisas, o Senhor mandou uma pessoa lá em casa com todo o dinheiro que eu havia gastado, e ela disse para mim, o Senhor mandou trazer isso aqui para você. Eu não sei porque o Senhor mandou trazer isso aqui para você. O Senhor mandou trazer para você. E trouxe ainda com 10 mil a mais de tudo que eu tinha gastado. Entenderam? Porque benditos os que não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Um dos caminhos do Senhor se chama perdão. Uma das doutrinas do Senhor se chama perdão. O que fazer com esse problema de raiva, de ódio, ou de sei o quê, de mágoa? É descartar tudo isso e perdoar. Por quê? Porque você quer perdoar? Você não quer. Porque o outro merece o perdão? Não, não merece. Mas porque Deus mandou. Porque isso faz parte dos caminhos do Senhor. Faz parte das doutrinas do Senhor. E quando a gente obedece a palavra de Deus, porque é palavra de Deus, aleluia, a mão do Senhor está sobre nós, agindo em favor de nossas vidas. Em Cristo Jesus, amados, nós não perdemos nada, nós só ganhamos.
em todos os sentidos, porque a sua palavra é justa, e quando nós agimos de acordo com a sua palavra, nós agimos com justiça. Quando você quer recorrer à justiça dos homens, a palavra diz que você está recorrendo a trapos sujos de imundícia. Se vire. Mas se você renuncia à justiça dos homens e se rende à justiça de Deus, porque esse é o mandamento aos filhos de Deus, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, Deus vê isso. E Ele entra com a sua mão poderosa. É por isso que o profeta Hanani foi enviado ao rei Asa, lá no Antigo Testamento, porque o rei Asa teve uma atitude contrária à palavra de Deus, não agiu de acordo com a palavra de Deus numa determinada situação, agiu de acordo com uma conveniência humana e uma conveniência social. Ou seja, não é assim literalmente errado o que ele fez, mas para Deus, mesmo aquilo que os homens fazem e que não é considerado socialmente errado, é iniquidade se eles não estão cumprindo a palavra do Senhor, vivendo e fazendo por causa da palavra do Senhor. Aí ele achou que tinha feito tudo certo, estava tudo bem, mas não estava. E Deus mandou o profeta Hanani dizer para ele: olha, Deus mandou dizer para você o seguinte, que os olhos dele passam por toda a terra para mostrar-se forte, exclusivamente para com aqueles cujo coração é totalmente dele, cujo coração é íntegro para com ele. Por isso que você fez foi errado. Só que o rei Asa, você vai ler essa história lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 16. Só que o rei Asa foi com raiva do Hanani. É a mesma raiva que muito crente tem de quem prega verdadeiramente a palavra de Deus e não agrada os ouvidos dele. Ficou com raiva do profeta Hanani, mandou prender, ele era rei, tinha autoridade, mandou prender o profeta Hanani, mandou castigar o profeta Hanani, por causa da palavra que o profeta tinha dado para ele. E naquele mesmo tempo, ele ficou doente. A Bíblia diz que ele ficou doente dos pés. Ninguém sabe que doença que é essa, deve ser gota. Ficou doente dos pés. Mas, olha o que ele fez. Ele não invocou o nome do Senhor. Ele só procurou os médicos. É errado procurar os médicos? Não, não é errado. Mas para Deus, o fato de ele procurar os médicos e não invocar o nome do Senhor, para Deus é iniquidade. Filhos de Deus, como vimos ontem, nos últimos 2 sábados no livro do profeta Neemias, filhos de Deus, antes de recorrer aos homens, primeiro recorrem a Deus. Ele não recorreu a Deus, ele só recorreu aos médicos. E por isso não foi curado e morreu com aquela enfermidade. Não aprendeu a lição. E ficou naquele orgulho, naquela soberba. Olha, quantas vezes pelo orgulho e pela soberba você chegou a pensar: mas espera aí, o que eu estou fazendo de errado? Não estou fazendo nada de errado. Está tudo certo o que eu estou fazendo. Você acha que tudo que está fazendo é certo, mas é iniquidade perante Deus, porque não é do jeito de Deus que você está fazendo, é do seu jeito. E o seu jeito é iniquidade. O único jeito correto de fazer as coisas é o jeito de Deus. É o jeito que Deus quer que a gente faça. Portanto, os verdadeiros filhos de Deus, diante de qualquer situação que se lhes apresente, a primeira coisa que eles meditam é: como eu devo agir, de que jeito eu devo agir, de que maneira eu devo agir diante dessa situação.
O que a palavra de Deus me orienta? Como a palavra de Deus me orienta a agir nessa situação? Porque eu não posso, como filho de Deus, agir do jeito que eu quiser, agir do jeito que eu escolher. Eu tenho que agir do jeito que Deus quer que eu haja. E é por isso que caminhos aparece no plural, porque Deus tem jeito para tudo. Deus tem jeito para tudo o que acontece nas circunstâncias em que cada um de nós vivemos. E em meio a tudo o que acontece nessas circunstâncias, Deus tem o jeito certo para a nossa conduta, para o nosso comportamento naquela hora. Aleluia. Como é bom, né, irmãos? Recebermos o entendimento correto da palavra de Deus. Agora uma última palavra antes de servirmos a ceia. Ainda referente a caminhos no plural. A Bíblia Sagrada chama de caminhos do Senhor, como eu já disse, todas as doutrinas de Deus na Bíblia. Todas as doutrinas de Deus na Bíblia, que são muitas, são divididas em dois tipos. As doutrinas principais e as doutrinas secundárias. Então a Bíblia tem muitas doutrinas, todas elas são doutrinas de Deus, mas essas doutrinas de Deus se dividem em doutrinas principais e doutrinas secundárias. As doutrinas principais são 8. Tem 8 doutrinas principais de Deus na Bíblia. 8 caminhos do Senhor principais na Bíblia. E as doutrinas secundárias são inumeráveis. Não dá para colocar um número nelas, são muitas. Mas elas são secundárias, e por serem secundárias, não significa que elas são menos importantes, mas significa que elas estão inseridas nas 8 principais. Todas as doutrinas secundárias estão inseridas nas 8 doutrinas principais da palavra de Deus. Que numa ordem, que a gente poderia chamar de ordem lógica, e podemos chamar, portanto, como se tratando das coisas de Deus, de ordem teológica. A ordem teológica dessas doutrinas são essas. Primeira das 8 doutrinas é a principal das 8, porque é a principal doutrina bíblica. Repita depois de mim: divindade. A divindade é a doutrina bíblica sobre Deus. Quem é Deus? Tudo que está na Escritura revelando para nós quem é Deus. Quando você está lendo a Bíblia e encontra algum texto dizendo quem é Deus, você está em um dos textos mais importantes da Bíblia. Porque o principal propósito da Bíblia é que nós conheçamos a Deus. Amém? Por isso essa principal doutrina, a principal doutrina, a divindade. A número 2, diga antropologia. Deus é criador e o principal elemento da criação é o homem. A antropologia é a doutrina bíblica acerca do homem. A principal criação de Deus é o homem, acima de anjos e acima do universo e de tudo que existe. Portanto, a antropologia é quando a Bíblia nos mostra quem é o homem, qual a formação do homem, qual a constituição humana, o que o homem é, esse ser criado por Deus. A terceira é, diga comigo agora, hamartiologia. O que é isso? É a doutrina bíblica acerca do pecado do homem. Acerca do pecado do homem. Tem esse nome porque hamartia
é como se diz pecado na língua grega. Então, hamartiologia é a doutrina bíblica acerca do pecado do homem que o separou de Deus. Essa doutrina é muito importante, porque eu sou testemunha de como o crente não sabe nem o que é pecado. É tão pecador e não sabe o que é pecado. E por isso vive se auto-justificando, mas diante de Deus não tem auto-justificação. Então essa doutrina é muito importante. A quarta doutrina, diga, soteriologia. Essa é a doutrina bíblica da salvação. Por causa do pecado, vem a salvação. A doutrina bíblica da salvação tem esse nome soteriologia, porque em grego a palavra soteria é salvação. E a palavra soter é salvador. Então, soteriologia, a doutrina bíblica da salvação. Essa doutrina não é a principal das 8, a principal é a primeira, a divindade. Mas a soteriologia é a maior em termos de conteúdo. A Bíblia fala mais de salvação do que de Deus. Foi escrita para falar de Deus, mas fala mais de salvação do que de Deus. É a maior doutrina nos 66 livros da Bíblia Sagrada, a doutrina da salvação. A próxima agora é a quinta, né? A quinta é, diga comigo, cristologia. Está na cara, é a doutrina bíblica acerca de quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a pessoa que Deus escolheu para ser o centro, para exercer um papel central na obra da salvação. Tudo que a Bíblia fala acerca de quem é Jesus. A sexta, repita comigo, pneumatologia. Começa com pneu, né, que a gente usa no carro, o pneu. Começa com pneu, porque em grego a palavra pneuma é espírito. Essa é a doutrina bíblica acerca do Espírito Santo e da importante obra do Espírito Santo na salvação. A importante obra do Espírito Santo na obra da salvação. Jesus realizou coisas fora de nós, e o Espírito Santo pega o que Jesus realizou fora de nós e aplica dentro de nós. Esse é o papel importante do Espírito Santo na obra da salvação. E pneumatologia, então, toda a doutrina bíblica acerca de quem é essa pessoa importante em Deus, o Espírito Santo. A penúltima doutrina é, repita, eclesiologia. A palavra eclesiologia vem de eclesia no grego, que em português foi traduzido como igreja. Tá? É a doutrina bíblica da igreja de Jesus Cristo. Tá? A doutrina bíblica acerca da igreja de Jesus Cristo, que é a comunidade dos que são alcançados pela salvação e como eles devem viver. E isso tem sido a nossa matéria toda sexta-feira no nosso seminário, desde que nós entramos em Efésios capítulo 4, versículo 1, e nós estamos agora no capítulo 5, versículo 18. Os 3 capítulos últimos de Efésios, 4, 5 e 6, é como os crentes devem viver. Isso é eclesiologia. A Bíblia fala sobre isso, é a 7ª principal doutrina bíblica. E a 8ª principal doutrina bíblica é, repita, escatologia. Vem da palavra grega eschaton, que significa último. Último. Eschaton em grego é último em português. Escatologia é a doutrina bíblica das últimas coisas, do que há de acontecer por último na história da humanidade. Não só o Apocalipse fala disso, a Bíblia inteira tem textos e profecias de cunho escatológico.
Então essas são as 8 principais doutrinas bíblicas. 8 principais caminhos do Senhor. E todas as demais doutrinas bíblicas secundárias estão inseridas aí nestas 8 doutrinas. Esses são os caminhos do Senhor. E é por isso que nós, como filhos e filhas de Deus, somos chamados a meditar de dia e de noite em toda a palavra, passando e repassando para nós mesmos em oração, em leitura bíblica, em meditação bíblica, um por um, desses maravilhosos caminhos do Senhor. É por isso que o homem de Deus, ele não tem nem tempo para andar no conselho dos ímpios, para se deter no caminho dos pecadores, nem para se assentar à roda dos escarnecedores, porque o prazer dele não está nessas coisas, o prazer dele não está em nada que há no mundo, o prazer dele está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Qual o efeito que ela produz nele? Ele se transforma, ele é comparado, passa a ser comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim, eles são como a palha levada pelo vento de um lado para outro. Por isso os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.